Ai, ai. E nós tava, quando você falou das duas faculdades que você tinha tentado, a gente tava começando a entrar no assunto dos seus 24, 25 anos ali. Você já tinha passado por isso, por aquilo. Vamos concluir essa ideia aí. Eu quero saber. Qual? Você tava falando que aos 24, 25 foi quando você se assumiu e começou a viver Não, isso. Aí 24, você deu 25. de exemplo essas duas, você já tinha feito essas duas faculdades. Eu quis explorar um pouco mais, mas vamos voltar no original agora. Nessa questão. Mas antes, nesse intervalo, eu fui para São Paulo. Enfim. Não, mas vamos contar. Mas enfim. Você não tem hora pra ir embora, eu também não tenho, eu tô na minha casa. Essa questão aí da sexualidade, que eu não sei o que você quer saber, mas enfim, eu terminei o meu relacionamento, meu namoro de 7 anos. 7 anos? Aí eu não queria que soasse, que vissem que eu havia traído. Por quê? Porque eu nunca traí um relacionamento. E aí eu fiquei 1 ano. E só depois de 1 ano que eu fui buscar viver uma experiência com o mesmo sexo. Uma experiência homoafetiva, digamos. Aí foi quando eu me descobri e tive certeza do que era queria. aquilo. Então, era isso que eu queria saber. Aí, daí pra frente, veio o capítulo de como... Aí é opção. Se eu quero sair do armário e ser autêntico, assumir, ser macho, né? Porque tem que ser, né? Exato. Pra sair. Ou não. Ou viver escondido, camuflado, a minha vida inteira. Aí eu optei por ser autêntico, que é uma coisa que eu me orgulho, que não há na minha vida o que minha mãe não saiba. E vice-versa. Então aí a primeira pessoa que eu contei foram para os meus amigos mais chucro, mais ogro, mais... Os que você tava mais propenso a tomar uma patada. Os que mascam fumo e cospem no... E aí... Como foi a reação deles? A melhor do mundo. É nesse ponto que eu falo para você que quando o sentimento é verdadeiro, independente de amigo ou namoro ou familiar, quando o amor, o sentimento afetivo em qualquer relacionamento é sustentável, é forte, ele não vai estar com você só no momento daquilo que ele gostaria que você fosse. Vai estar em todos. Ele vai estar em todos os momentos. Então, para mim, era o que pesava. Para mim, a partir de agora, eu quero que esteja ao meu lado e comigo quem estiver comigo. Aqueles que, por exemplo, não aceitarem, então, muito obrigado. Então você já começou pelo caminho, pelo mais... A gente troca o barco, entendeu? E foi assim, e graças a Deus, ao universo, a tudo, eu nunca tive problema com isso. Porque todos os meus amigos, de verdade, me acolheram, entenderam e estão comigo até hoje. Eles não mandaram pra você? Eu já sabia. Isso sempre tem, né? E aí foi essa forma. Aí tinha a questão da família. Aí a questão familiar eu comecei pela minha irmã, que também o amor fala mais alto. Ela disse para mim que isso para ela não teria importância nenhuma e que ela... Eu ouvi a voz dela falando essa frase, porque eu conheço. E que ela continuaria me amando e me respeitando da mesma forma como todo sempre. Fofinha. E assim foi a minha irmã. Já a minha mãe, com esperança e com cobrança de neto e de nora. Você não vai me dar uma nora, você não vai me dar um neto. Aí, quando eu disse para ela que não seria muito possível, aí eu lembro como se fosse hoje a frase dela, que na verdade, seria a frase de grande parte das mães e de famílias, porque a gente entende também que no mundo de hoje, diante de tanto preconceito, diante de tanta agressividade, diante de tanta intolerância, tem a questão do medo da gente sofrer. De querer proteger. De querer proteger, do medo do preço que você vai pagar. E a minha mãe não é diferente.
A minha mãe tinha, e até hoje tem, porque afinal é mãe. Aí quando ela disse para mim que ela tinha medo que eu não fosse feliz nesse caminho, a minha resposta foi que se eu não fosse, eu já não era. Entendi. Então, que ia ser 6 por meia dúzia. Mas que eu ia buscar, pelo menos, pela verdade do que eu era. Que legal. E não ficar numa fake news ou de máscara a vida inteira. Aí, nesse momento, eu perguntei se isso deixava mais tranquila. Ela me respondeu que sim. Ai, que coisa E mais aí, fofa. passou a ser minha melhor amiga. Confidente de todas as horas. Confidente. E também não significa que ela não me dê puxões de orelha. Até hoje. Às vezes é necessário, né, Lelê? Às vezes é necessário. Não é, Cleidoc, dar uns puxão de orelha? Todo mundo.